Nossa aula de hoje, dando continuidade então à disciplina, é preciso que nós verifiquemos então que a presença de pragas ela vai estar desde o início da emergência da lavoura até o final do processo aqui de colheita. Independentemente se o inseto não esteja aqui na colheita, a presença dele anteriormente pode causar algum tipo de dano que nós vamos levar aqui. Então aqui nós temos inicialmente tripes, elasmo, lagarta-rosca que vão fazer esse processo aqui, ó, de algum momento ter este prejuízo, pelo menos inicial aqui, né, na distribuição, população de plantas, e depois bicudo, pulgão, percevejo rajado, ácaro rajado, lagarta rosada, curuquereira, lagarta das maçãs, falsa medideira, helicoverpa, espodópteras, todas elas que vão, de uma certa maneira, poder ocasionar perdas aqui, principalmente no processo reprodutivo, que você tem de floração até mesmo o final aqui, que é o processo de frutificação. E acaba tendo grandes... Aqui nós temos uma figura que ilustra aí o número de pulverizações por safra para controle das pragas do algodoeiro no cerrado brasileiro. Olha só para a gente ver, a maioria das aplicações, independentemente do ano, aqui ó, 2013, 14, 14, 15, 16, 17, 13, 14 aqui que é azul, olha, a grande maioria aqui nós estamos com o número de aplicações para bicudo. Olha só para a gente verificar isso daqui. As aplicações para bicudo. A maioria das aplicações sequenciais aí de pulgão e mosca branca, que são também grandes causadores de dano. Para controle desses insetos, é preciso que a gente conheça o nível de dano econômico. O que é isso? Até esse nível de dano econômico é inviável o controle, né? Você acaba tendo ali o que você vai estar perdendo é o mesmo que você vai estar gastando com a questão de aplicações. Porém, quando você passa desse nível de dano econômico ou chega nesse nível de dano econômico, é necessário que você evidencie aí um processo realmente de você poder controlar, porque caso você não faça o controle, você vai estar perdendo muito. Trips, 70% das plantas atacadas. Pulgão, cultivares susceptíveis à virose, 5 a 10% de plantas com colônias. Mosca branca, 40% de plantas com ninfas ou 60% de plantas adultos. Lagarta da maçã, 13% das plantas atacadas. Lagarta militar, 10% de plantas atacadas. Bicudo, olha para a gente ver como ele acaba sendo prejudicial. 5% das plantas com botões atacados ou presença do... Uma situação que também tem que chamar a nossa atenção é sobre o comportamento daquele inseto. Onde que na planta nós vamos encontrar? Será na parte radicular? Será no terço médio, um terço da planta, no terço médio ou aqui no terço superior dessa planta? Então, cada um dos insetos que vão incidir sobre ela tem um modo de comportamento. Broca da raiz, percevejo da raiz, ataques na raiz. Ácaro rajado, bicudo da maçã, ali meio no terço médio, espodóptera, a lagarta rosada. E já o pulgão, ácaro, curuquerê, ali na parte mais superior, né? Então isso é um cuidado também que nós temos que ter quando nós falamos de conhecimento dessas plantas, para não ter nenhum tipo aí. O principal que nós temos, o principal causador de danos que nós temos, que 5% de plantas atacadas é a necessidade de controle, ou até mesmo nós encontrarmos a presença desse inseto adulto, que é o bicudo do algodoeiro. Olha para a gente ver, por que o nome de bicudo? Por questão do aparelho bucal, né, que deu para ele esse nome, que é uma forma de um bico, onde ele suga aqui a seiva, perfura aqui os botões florais e, se alimentando, acaba impedindo o completo desenvolvimento desse botão. Então, o bicudo do algodoeiro, ele ataca os botões florais e também as maçãs mais jovens. Os botões florais se tornam mais amarelados e, por coincidência disso, aqui a gente pode verificar um botão mais amarelado, eles acabam então caindo no chão. O bicudo, ele ataca desde o aparecimento dos primeiros botões aqui, até mesmo a abertura dos primeiros capulhos, quando a gente está na fase final de desenvolvimento da planta, né? Então aqui, perfura e apodrecimento das maçãs, abortamento das estruturas florais, quando atacada ainda em flor, e destrói também fibras e a própria semente quando se alimentada aqui dentro. O seu desenvolvimento vai de ovo até adulto entre
até 40 dias, o ciclo de desenvolvimento, dependendo das condições climáticas que você tem de temperatura ambiente. Mas o ciclo resumido dele vai de 15 a 20 dias. Aqui você pode ter até 20 dias, isso dependendo da quantidade temperatura que você tem. O nível de controle quando 5% das plantas estiverem atacadas e, como a gente falou, ele vai de botão floral 1 até C1. Então aqui a gente vê a fase dele de ovo, larva, pupa e adulto. E todas essas fases aqui, ele pode ocasionar algum tipo de dano, né, à planta, desde fermento até destruimento das próprias sementes. Existem aí algumas táticas aí para convívio, né, com, especificamente falando, ele. Para controlar essa praga, utiliza-se, além do controle químico, medidas complementares. Essas medidas são semeadura em período definido e concentrado e controle químico nas áreas de migração do bicudo. Além disso, também, plantio uniforme, plantio iscas ou armadilhas, catação de botões florais atacados. Para que faz esse processo de retirar os botões florais atacados? Porque quando você tem um botão floral que foi atacado, possivelmente você pode ter ainda a presença do inseto ali dentro. Se você retira, você pode estar retirando o bicudo do campo. É uma prática eficaz? Não tanto, mas é uma prática que contribui como uma maneira de prática complementar, como medida complementar, né? E também aí o arranquio e queima dos restos culturais para evitar então que você tenha mais problemas. Vazio sanitário, né, que é aquela destruição dos restos culturais também. As iscas são essas estruturas que nós estamos vendo nessa imagem aqui. E também o transporte de algodão e subprodutos para que você não tenha isso muito vinculado em campo por um período muito grande de tempo.